Quer entender tudo sobre os processos de formação do relevo, agentes internos, vulcanismo, orogênese, pirogênese, enfim, abalo sísmico? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, se você quiser ter acesso a tudo sobre geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, entender geografia bem na sua provinha e também do vestibular e também do colégio, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho, então, sobre geomorfologia e não tudo sobre geomorfologia, senão ficaria uma aula muito longa, tá? Eu vou discutir com vocês apenas os agentes internos, ou seja, processo de formação do nosso relevo que interfere de maneira interna do nosso planeta. Já vamos entender já como que isso funciona. Cara, é o seguinte, ó. Quando eu falo pra vocês de geomorfologia, parece um palavrão, né? Mas a morfologia vem da formação e geo seria do planeta, né? Ou seja, o processo de formação do nosso planeta. Basicamente, geomorfologia, aí sim é campo de estudo da geografia. Grandes geomorfólogos, né? Vou falar um deles, um dos grandes ídolos que eu tenho, né? O Aziz Absaber, o Jurandir Ross, o Haroldo de Azevedo. São grandes geomorfólogos que estudam o relevo brasileiro. Eu dei aula para vocês sobre geologia, tá aqui no canal, só que geologia existe uma ciência específica para isso. O que nós, a geografia, fazemos? A gente se apropria dos conhecimentos para saber como que a geologia interfere na geomorfologia. Aí sim, campo de estudo da geografia. Professor, não tô entendendo nada, que raios é geomorfologia, topografia e tal? É o estudo do relevo. Se eu tivesse que traduzir para vocês relevo em uma única palavra, essa palavrinha seria forma. Ou seja, relevo é o formato que a superfície terrestre apresenta. Se, por exemplo, eu mostro para vocês, aqui nós temos uma montanha esquemática. Aí tá vendo que eu coloquei para vocês cruzinha no relevo? Professor, tô vendo e tal. Lembra que a gente aprendeu na aula de geologia, hein? Quando tem cruzinha no relevo, não quer dizer que é cemitério. Cruzinha no relevo está falando que nós estamos tratando de uma estrutura cristalina, uma forma mais antiga, uma forma mais resistente. E que, aliás, tende a formar um relevo um pouco mais acidentado, né? Um pouco mais irregular, tá bom? Quando eu falo pra vocês, aqui é uma montanha, aqui é um planalto, é uma depressão, aqui tá plano, aqui tá baixo, aqui tá alto, enfim, isso sim é o relevo, tá? Então o relevo seria o formato e a estrutura rochosa geologia é a estrutura cristalina. Quando você observa, por exemplo, uma colina, você não sabe do que aquilo lá é feito, você pode presumir, né? Bom, como uma colina, deve ser uma rocha um pouco menos resistente, que é sedimentar e tal. Mas quando você faz uma análise da rocha, você não está analisando o relevo, você está estudando estrutura geológica. O que a gente vai estudar hoje é o formato, ou seja, montanha, depressão, planalto, planície e por aí vai. E vocês têm que entender que esse relevo ele está em constante transformação. Então, por exemplo, eu citei também para vocês na aula de geologia que, por exemplo, processo de formação de petróleo tem que ser a partir do soterramento de matéria orgânica marinha. Mas não tem petróleo, por exemplo, que hoje está em cima da superfície? Tem sim. Então, como que tem petróleo hoje nessas áreas que não são fundo de oceano? Se essas áreas têm petróleo hoje, pode ter certeza absoluta que um dia essas áreas já foram fundo de mar. A exemplo da Amazônia, o Recôncavo Baiano, partes do Oriente Médio. Percebe por quê? Porque o relevo está em constante transformação. O relevo ele pode soerguer, ele pode vir para cima, ou o relevo ele pode afundar, ir lá para baixo, tá? O que a gente vai entender na aula de hoje é quais são os processos que modificam esse formato da superfície. Belezinha? Antes de a gente entender isso, ó, tira um print, que é um bom resuminho do que é o relevo isso aqui. Nessa aula, nossa intenção é entender, então, como que funcionam os agentes internos, ou seja, aqueles que agem. Imaginem vocês que nós temos aqui uma placa tectônica. A placa tectônica é o meu braço. Esse relevo está em constante transformação, tanto por agentes externos, sei lá, o homem, chuva, mudança de temperatura, etc., quanto pelos agentes internos. De verdade, todos. Todos os agentes internos, eles estão relacionados ao tectonismo, ou seja, ao movimento de placas tectônicas. Professor, beleza, né? Mas que raios é isso? Vamos lá, ó. Imaginem vocês que eu peguei aqui o nosso globinho e aí fiz aqui, ó, zéu, cortei ele no meio e zéu, cortei ele no meio. Ou seja, o que eu tô vendo é 1/4 do planeta Terra, aqui cortado pela metade e cortado pela metade, beleza? Se a gente observar, existem várias camadas aqui no nosso planeta. Tem o núcleo, aqui é o manto e aqui a gente vai ter a nossa crosta, né? Se a gente observar numa outra divisão, eu consigo encaixar para vocês
que toda essa parte aqui entre o núcleo, tanto o núcleo interno como externo, e a nossa litosfera, a gente vai ter uma camadinha de magma. Pessoal, o que é magma? Magma é como se fosse um material pastoso. Um material pastoso que está aqui no interior do nosso planeta. Então ele fica aqui, todo, belezinha e tal. A parte mais superficial desse magma é uma camadinha que a gente vai chamar de astenosfera. Olha que nome bonitinho, ó. A astenosfera. E, obviamente, a camada que reveste o nosso planeta nada mais é do que uma esfera, ou seja, uma camada de rocha. Litorrocha, esfera camada. A camada de rocha que reveste o nosso planeta. Acontece que essa camada de rocha que reveste o nosso planeta, ela também vai ser toda segmentada, toda ela fragmentada em vários pedacinhos. E esses pedacinhos de placa tectônica, esse pedacinho de litosfera, é o que a gente vai chamar de placas tectônicas. Eita, professor, como assim placas tectônicas? Vou colocar para vocês a imagenzinha de como que é o nosso planeta todo ele segmentado em placas tectônicas. O que tem em cima da placa? Os continentes, oceanos, enfim, tem a vida da Terra, tá bom? E toda essa nossa litosfera, que é toda segmentadinha em placas tectônicas, é como se ela estivesse boiando. Não boiando porque não é água, né? Mas como se ela estivesse em cima dessa astenosfera, que é essa camadinha superficial do magma. Porém, acontece mais um probleminha aqui, ó. Nós temos, próximo da superfície, galera, convenhamos, uma temperatura bastante baixa. Isso é verdade, né? Sei lá, 25 graus, por aí. Quando a gente está próximo do núcleo, a temperatura ela é extremamente elevada. E aqui no magma a gente tem um fluido. Pode ser um fluido muito líquido, nem gasoso, claro, mas é um fluido, até um pouco pastoso. E daí? E daí que toda vez que a gente tem uma mudança de temperatura, que a gente tem diferença de temperatura em materiais fluidos, a gente tende a ter troca de calor. Sabe o que vai acontecer? Esse magma que está próximo do núcleo, ele vai esquentar. E quando ele esquenta, ele tem a tendência de subir. E o magma que estava lá em cima, próximo de temperaturas menores, vai ter a tendência de descer. Esquenta, sobe. Esfria, desce. Esquenta, sobe. Esfria, desce. Esquenta, sobe. Esfria, desce. Ou seja, o magma está em constante movimentação, graças a essa diferença de temperatura. Esse movimento que o magma faz de constante movimentação é o que a gente vai chamar de movimento de convecção. Ou seja, galera, o que eu estou falando para vocês? Que o magma ele está em constante convecção, em constante movimentação. E graças a essa constante movimentação, as placas tectônicas que estão todas segmentadas aqui, ó, em cima desse magma, eles também vão se movimentar. Então, por exemplo, ó, imagine vocês que o meu apagador é uma placa tectônica, um pedacinho de rocha. A astenosfera que está aqui embaixo, ela vai se movimentar pelo movimento de convecção. O magma esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce. E aí, de acordo com o movimento de convecção do magma, por exemplo, ó, nesse caso, a placa tectônica tenderia a vir para a minha direita, para vocês deve ser a esquerda, né? Se a convecção acontecer nesse sentido, aí a placa tectônica está tendendo a vir para esse lado. Ou seja, esses pedaços de rocha que estão em cima do magma, em cima da astenosfera, eles estão em constante movimentação. Por quê? Porque o magma embaixo dele também se movimenta, graças à diferença de temperatura que causa o movimento de convecção. E não pensem vocês que só o magma que faz esse tipo de movimento não, tá? A atmosfera faz convecção também, porque a atmosfera, né? Se tem o ar que está aqui mais quente, o ar lá em cima é mais frio. O quente sobe, esfria, desce. Quente sobe, esfria, desce. Ou seja, todo tipo de material fluido, ele acaba fazendo esse tipo de movimento. E aí a gente vai ter, por exemplo, graças à movimentação do magma, algumas placas tectônicas, por exemplo, que tendem a se encontrar. As placas tectônicas, por exemplo, vamos fingir que aqui tem uma placa tectônica. Aqui, placas tectônicas, por exemplo, se a convecção acontecesse nesse sentido, essas placas tectônicas se chocariam. Pode ser que a convecção do magma aconteça num sentido que as placas tectônicas estão se separando. Ou seja, galera, o que define para onde que está se encontrando, se separando, nada mais é do que o sentido da convecção do magma. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar o continente sul-americano, ele está se encontrando com o Oceano Pacífico. A placa sul-americana, ela está no sentido de encontro com a placa de Nazca, e isso vai trazer algumas consequências. Se eu falar para vocês, por exemplo, lá, Brasil e África, os dois territórios eles estão se separando, graças ao movimento de convecção. Índia e o restante da Ásia estão se chocando. Se a gente pegar a Europa e Estados Unidos, estão se separando. Então, o que vai definir essa aproximação ou separação
essa movimentação de convecção. Belezinha? Galera, tira um print da lousa que a gente já vai entender quais são os tipos de movimento que acontecem. Tira o print aí, ó. Sabendo então que todas as placas se movimentam, isso é uma coisa super importante, essas placas elas podem se chocar, elas podem se separar, ou elas podem se atritar, elas podem se deslizar uma sobre a outra. Como que a gente chama esses movimentos? A placa convergente, o limite convergente de placas, né, o tipo de movimento é os limítrofes, a gente vai falar que é um movimento de encontro de placas tectônicas. Vou dar um exemplo para vocês da placa de Nazca com a placa sul-americana. Quando a gente tem duas placas se chocando, se encontrando, o que vai acontecer? Uma das placas, ela sempre vai ser mais densa, mais pesadona. Então, presta atenção aqui nos meus braços, ó, minhas placas tectônicas. Imagina que as duas placas estão se chocando, Zell. Uma das placas, ela sempre vai ser mais densa. A placa mais densa, ela vai acabar, vamos dizer que é essa aqui, tá? Ela vai acabar mergulhando no magma e vai acabar dobrando a outra placa tectônica. Então, ó, enquanto uma mergulha, a outra acaba se dobrando. Só que, claro, né? A gente não pode chamar mais de mergulho e dobra de placa. No limite convergente de placas, o que vai acontecer? Imagina que isso aqui é uma placa tectônica, ela vai acabar subductando, penetrando no magma, enquanto a outra placa tectônica vai acabar se dobrando. E esse dobramento de placas tectônicas é o que vai dar origem ao que a gente vai chamar de dobramentos modernos. Esse processo aqui, ó, de uma placa subductar e da outra placa dobrar, a gente vai dar o nome de orogênese. Isso aqui que é orogênese. Oro, montanha, gênese, princípio, criação. Ou seja, isso que está acontecendo aqui é o processo de criação de montanhas. Então pode reparar, quando você pega um mapinha de placas tectônicas, pode reparar que sempre as áreas limítrofes, as áreas de encontro, de choque de placas, vai ter a formação de dobramentos modernos. Vai estar acontecendo a orogênese. Eu cito para vocês, por exemplo, a costa oeste da América do Sul, que vai ter a Cordilheira dos Andes. A costa oeste dos Estados Unidos é um pouco diferente, mas vai ter as rochosas. No sul da Europa, os Apeninos, os Alpes, os Pirineus. No norte da África, a cadeia do Atlas. No norte da Índia, que tem uma área de choque, a gente vai ter o Himalaia. Ou seja, toda a região de dobramento moderno hoje é uma região de contato de placas tectônicas convergente. E claro, né, galera, imagina, eu tô falando pra vocês que tá se dobrando aqui. Até parece uma bonitinho, né? Nossa, professor, uma folhinha aí, não é isso, tá? Eu tô falando aqui, são quilômetros e quilômetros de rocha que estão se dobrando. Isso aqui vai começar a fazer crack, e cada crack que faz é uma consequência diferente, é um abalo sísmico gigantesco, é um terremoto, é um maremoto que pode causar um tsunami. E claro, aqui embaixo da placa tectônica, o que existe? Um monte de magma. Ele percebe um espacinho para conseguir sair, ele sai e vai causar o vulcanismo. Ou seja, essas áreas convergentes de placa, elas tendem a ser, assim, extremamente ativas do ponto de vista geológico. Forma montanha, tem abalo sísmico, tem vulcanismo. É só você imaginar o Japão, o Equador, o Chile, a costa oeste dos Estados Unidos, todas elas passando pelo mesmo processo. Movimento convergente de placas, duas placas se chocando. Mas a gente pode ter um caso, por exemplo, que é um movimento divergente. O movimento divergente é tipo o que acontece entre Brasil e África. A gente tem as placas tectônicas, uma tende a ir para a direita, outra tende a ir para a esquerda. E aí, de novo, né? Imagina que nós temos aqui, ó, duas placas tectônicas coladas uma nas outras, e uma tende a vir para cá, pelo movimento de convecção do magma, a outra tende a vir para cá. Aqui existe um monte de magma fazendo pressão para conseguir sair. Quando ele percebe um espacinho vazio, professor, mas essa placa tectônica se movimenta? Claro, cerca assim de 2 centímetros por ano, mas se movimenta. O magma, ele percebe um espacinho vazio, preenche esse espacinho vazio e se resfria. Ou seja, olha que interessante, ao mesmo tempo que a gente tem no movimento convergente placas se destruindo, placas se fundindo e surgindo no magma, né, e virando magma, a gente tem novas placas tectônicas ressurgindo. Por quê? Aqui a placa subducta e se funde, e aqui a placa se separa, permitindo a ascensão de novo material pastoso, que vai vir a se transformar em rocha, tá bom? Então, em movimento divergente, é bem comum a gente ter, por exemplo, cadeias montanhosas suboceânicas, que eu vou mostrar para vocês, a cadeia mesoatlântica, a dorsal mesoatlântica super famosa, né? Pelo movimento divergente. Às vezes, nessa separação, o magma ele pode ascender com tanta força que pode formar uma ilha. Não sei se vocês sabem, a Islândia é uma ilha vulcânica, é uma ilha que se forma bem na área de contato da placa norte-americana com a placa euroasiática.
e ela só se formou porque houve a separação das placas tectônicas, o magma saiu com muita força e só se resfriou ali na superfície. Mas ela é muito ativa geologicamente ainda. Para vocês terem uma noção, na Islândia, até hoje você consegue ter energia geotérmica. Você utiliza o próprio calor interno do planeta para aquecer uma caldeira com água, movimentar uma turbina e gerar energia. Tá bom? Mas é uma condição bem específica. Ou a gente pode ter um caso muito, muito mais específico, que é quando as placas, elas nem se chocam e nem se separam. Elas se atritam, elas se deslizam, que é a placa, o movimento, né, deslizante, transformante ou conservativo. Aqui a gente tem um limite de placas tectônicas, uma vindo para cima, outra vindo para baixo. O maior exemplo que a gente tem disso, o maior exemplo que a gente vai ter é a costa oeste dos Estados Unidos. A região da Califórnia, que lá a gente vai ter o famosíssimo falha de San Andreas. Professor, Santo André não é aqui no Brasil? Calma, né? Não é Santo André, tá? San Andreas. Ou seja, e também dica, não tem no GTA, tá? Já procurei a falha de San Andreas no GTA, não tem. Mas a falha de San Andreas, ela acontece na costa oeste dos Estados Unidos por quê? Porque as placas estão se atritando. E aí aquilo fica vulnerável à formação de montanhas, terremotos, abalo sísmico, vulcanismo, enfim. Todos os mesmos processos geológicos. Beleza? Lembrando que você pode chamar de falha ou também chamar de rift, tá? O rift é bem comum também esse processo, tá? Então o rift de San Andreas, a falha de San Andreas, são os processos ligados a esses falhamentos tectônicos. Galera, observem que falha é sempre quando você tem, bem no meio da rocha, algum tipo de crack, algum tipo de quebradinho. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, existe a possibilidade de abalos sísmicos? Existe, principalmente em Minas Gerais. Vou dar um exemplo aí para vocês. Montes Claros. Montes Claros, uma cidade em Minas, fica bem em cima de uma falha tectônica, de uma pequena quebradiça na placa, nessa porção gigantesca de rocha. Então, sempre que for para liberar energia, geralmente vai ser nessa área de falha, essa área de rift. Tudo bem? Galera, tira um print aqui pra mim, ó, que isso aqui é um bom resumão dos tipos de limite de placa. Ah, entendi. Então o professor falou que eu vou ter que decorar todas as placas tectônicas. Óbvio que não, galera, não faça isso, não perca a sua memória com isso, tá? Eu recomendo que vocês saibam 3 placas tectônicas. A placa de Nazca, a placa sul-americana e a placa africana, tá? Por quê? Porque, assim, ela é um belo resumo do que realmente acontece, como são os movimentos de placas tectônicas e as suas devidas consequências. E ponto importante, atua no território brasileiro. Então é bem possível que esse tipo de placa que apareça na sua provinha ou no seu vestibular. Vamos ver, ó. Galera, de verdade, tudo que a gente já viu, hein? Aqui existe uma movimentação de placas tectônicas, aliás, uma movimentação do magma. Lembrando que esse tipo de movimento aqui, ó, esquenta, sobe, esfria, desce, é o famosíssimo movimento de convecção, que vai acontecer nesse sentido aqui, ó. Ou seja, a gente vai ter essa placa africana tendendo a vir para a nossa direita, enquanto a placa sul-americana tende a vir para a esquerda. Isso aqui é um movimento de separação, um movimento divergente de placas tectônicas. Já a placa de Nazca e a placa sul-americana, percebam, a placa de Nazca está acontecendo nesse sentido, então vai tender a encontrar com a placa sul-americana, que também está vindo nesse sentido. Movimento convergente de placas e movimento divergente de placas. Tá, professor, beleza? Percebam que em cima da placa de Nazca, a gente tem o Oceano Pacífico, todo ele belo aqui, beleza, tal. Em cima da placa sul-americana, bem na costa oeste, na área de contato de placas, a gente vai ter aqui o Chile, Equador, Peru, etc., e bem no meio da placa sul-americana, é nós aí, ó, Brasilzão. Aliás, galera, uma dúvida bem recorrente dos alunos. Professor, o Brasil tem bastante vulcanismo, abalo sísmico? Mais ou menos, tá? Eu diria que não tem grande intensidade, ainda bem. Por quê? Porque o Brasil, ele tá bem no meio da placa tectônica. Percebam que o Brasil não tá nem perto aqui da convergência, da divergência com a placa africana, nem da convergência com a placa de Nazca. Então é claro que pode acontecer movimentos, né? Tectônico, vulcanismo, isso pode acontecer. Mas é muito menos comum do que acontece no Chile, no Equador, no Peru, etc. Quando a gente tem a placa africana, o que tem em cima da placa africana? Um pouquinho do Oceano Atlântico e o restante do continente africano. É isso que tem em cima de placa. Então vamos lá, ó. Aqui nesse movimento convergente, uma das duas placas ela sempre vai ser mais densa. Dica, a placa mais densa sempre é a placa oceânica, porque ela é uma placa basáltica, é uma rocha mais densa. Então sempre que uma placa oceânica se encontrar com uma placa continental, a placa que tiver oceano em cima é que vai sofrer aquele processo que a gente conhece como
La subducción. A subducção. Tá, professor, beleza. Todo esse processo acontecendo, dando origem a dobramentos aqui na superfície. Esses dobramentos que a gente vai conhecer como a orogênese, ou seja, o processo de formação de montanhas. Isso é verdade. Aqui na costa oeste da América, por exemplo, a gente vai ter a nossa famosíssima Cordilheira dos Andes. E claro, aqui eu estou falando para vocês que está dobrando 70, 80 quilômetros de rocha. Isso aqui vai fazer uns crack, que vai liberar um monte de energia constantemente, que são os abalos sísmicos, os terremotos. E existe um monte de magma aqui, ó, fazendo pressão para conseguir sair. Quando ele encontra uma brechinha, ele preenche e atinge a superfície. Uma brechinha preenche e atinge a superfície. Ah, beleza. Ou seja, na costa oeste tem só tudo, tá? No Chile, por exemplo, abalo sísmico, vulcanismo, montanha, tudo que você possa... Deserto também tem, não tem a ver com aqui, mas tem também. Tudo que pode ter de difícil, digamos, do ponto de vista natural, acontece nessa parte oeste. Já na parte leste do continente, como está no centro, os fenômenos são muito menos intensos. Aqui entre a placa sul-americana e a placa africana é um movimento divergente. Quando separa um pouquinho, o que tende a acontecer? Esse monte de magma aqui embaixo, ele encontra uma porçãozinha vazia, preenche esse espaço vazio e sai, se resfriando aqui na superfície. Professor, calma aí. Você está falando então que no meio do Oceano Atlântico tem vulcão ali no meio do Oceano Atlântico? Tem. Professor, por que a gente não vê? Você mesmo já respondeu. Porque está no meio do Oceano Atlântico, percebe? Então, bem aqui no meio do Oceano Atlântico, a gente vai ter um vulcanismo constante. E pasmem, aqui existe tanta saída de magma que esse magma se resfria e forma uma espécie de cadeia montanhosa de magma resfriado embaixo do oceano. Que a gente vai conhecer, aliás, ó, para quem for prestar FUVEST, vestibular em São Paulo, isso aqui cai muito, não sei porque eles encanam com essas coisas, tá? Que a gente vai ter a formação aqui da dorsal mesoatlântica. Professor, o que você está falando então? Eu estou falando que, vendo de uma outra perspectiva, se eu desenhasse para vocês aqui, ó, esquemático, hein? Professor, que é isso? É um rim? Não, calma. Se eu desenhasse para vocês aqui, ó, América do Sul e o continente africano, existe um limite de placas bem aqui no meio. Essa placa tectônica tende a vir para cá, essa placa tectônica tende a vir para cá. O magma debaixo da Terra fazendo pressão para conseguir sair, ele sai e forma uma espécie de cadeia montanhosa bem no meio do oceano, que é invisível a nossos olhos porque a água está preenchendo, claro, mas que ele existe ali embaixo. Isso a gente vai chamar de dorsal mesoatlântica ou dorsal mesoceânica, tanto faz, a cordilheira mesoatlântica, a cordilheira mesoceânica. É um movimento aqui, uma formação de conjunto montanhoso de magma resfriado. Belezinha? Galera, pode tirar um print, que acho que é um bom resumo de todos os processos que a gente viu até o momento. E, aliás, dicas, são os movimentos que vocês têm que conhecer. Pensando, então, nos movimentos mais propriamente, né, quais são os agentes internos, ou seja, o que pode causar, quais são os tectonismos, que podem vir a formar, né, movimentações que aumentem o nosso relevo, eu separei aqui as duas primeiras, que são a orogênese e a epirogênese. A orogênese, obviamente vocês já chegaram no vídeo até aqui, então vocês já viram o que eu comentei, me sinto um pouco mais confortável para falar, porque ela é um pouco mais simples, visto que a gente já entendeu o que é um movimento convergente de placas. Vamos lá, ó. Quando duas placas se encontram, uma delas sofre subducção, mergulha no magma, e a outra acaba se dobrando. Ou seja, para ter orogênese, que é oro, montanha, gênese, criação, o princípio de formação de montanhas, tem que ser um movimento horizontal, as placas se movimentando no sentido horizontal, no sentido convergente também, claro, tá? Vai ser um processo de formação de montanhas. Quando eu cito para vocês orogênese, aqui eu estou falando, por exemplo, da famosíssima Cordilheira dos Andes. Estou falando para vocês, por exemplo, dos Alpes. Quem nunca, né, foi esquiar nos Alpes suíços? Quem nunca? Eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, do Himalaia. Quem nunca foi ver o pé grande... Não, mentira, o pé grande não, o Yeti, né? Lá no Himalaia. Então, todas essas grandes cadeias montanhosas, que geralmente elas são bem pontiagudas, não são tipo nossa Serra do Mar, que já é um dobramento antigo, um dobramento recente, são áreas de contato de placa tectônica no sentido convergente, tá bom? Me sinto um pouco mais confortável porque a gente já discutiu bastante. Agora, a epirogênese ela é um pouquinho mais difícil. A epirogênese ela não acontece entre duas placas diferentes. A epirogênese é numa única placa. Claro, pessoal, se você imaginar uma placa tectônica, aqui, né, minha placa tectônica esquemática,
ela está constantemente pressionada. Ela está pressionada pela direita, ela está pressionada pela esquerda. Tem magma aqui embaixo, ó, fazendo pressão para conseguir sair. Percebe? Movimento aqui, ó, debaixo do magma. A placa tectônica vive a vida dela pressionada. E daí? E daí que isso pode fazer com que essa placa tectônica, por exemplo, comece a apresentar um sentido meio toda arredondadinha assim, ó. Pode ser que essa placa tectônica, ela comece a apresentar pequenas rachaduras e ela comece a se comportar mais ou menos dessa maneira aqui, ó, tá? Toda vez que a gente tiver soerguimentos, ou seja, leves ascensões da placa tectônica ou leves rebaixamentos da placa tectônica, isso é epiogênese. A orogênese não tem como você não saber o que está acontecendo. Sei lá, é o Himalaia. Você vê um negócio de quase 8 km, percebe? Agora, a epirogênese é muito mais suave. Tem epirogênese de 100 metros, 200 metros, é muito mais suave, tá? Imagina o seguinte, quando a gente pega essa placa tectônica, por exemplo, e aí a gente começa a pressionar essa placa tectônica. A placa tectônica pode fazer isso, ou a placa tectônica pode fazer isso aqui, ó. Toda vez que ela se inclinar para cima, a gente vai falar que é um movimento sinclinal ou movimento anticlinal. Sinclinal ou anticlinal. Vou dar um exemplo para vocês que é o Oriente Médio. O Oriente Médio, por exemplo, era uma placa tectônica que estava aqui de boa e aí ocorreu uma epirogênese. Tava tudo debaixo do oceano. Aí teve lá deposição de matéria orgânica, formou petróleo, tudo tal. Quando teve uma epirogênese positiva, essa parte da placa tectônica saiu, atingiu a superfície e ficou ainda mais fácil explorar o petróleo dessa região. Por isso que é uma região riquíssima em petróleo. É uma região de epirogênese. Quando a gente pega, por exemplo, um outro tipo de movimento, que é quando a placa ela começa a se rebaixar ou aumentar, fazer pequenas falhinhas. A gente vai falar que essa epirogênese forma horsts e grabens. Horst é a parte mais elevada e graben é a parte mais rebaixada. Horst mais elevado, graben mais rebaixado. Cara, graben bem isso, hein? Isso aqui foi piada, parei, tá? Juro, parei. Ou seja, o Horst é a parte mais alta e o graben é a parte mais baixa. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil, a gente considera que o Pantanal é uma área de graben. O Pantanal ele é conhecido popularmente como o ralo da América Latina. O Pantanal de verdade ele nem é uma região tão chuvosa assim. Não, professor, mas tá sempre alagado então, sabe por quê? Porque como ele é muito mais baixo que o resto, todos os rios eles acabam convergindo ali para o Pantanal, formando como se fosse uma espécie de ralo. Entre aspas, né, claro, um ralo. Então, Pantanal ele é conhecido por ser um graben, uma área mais rebaixada. É o famosíssimo ralo da América Latina, tá bom? Tudo isso é movimento de epirogênese. Então, toda vez que tivermos leves soerguimentos ou rebaixamentos na placa, pode ser a partir de dobras, sinclinais e anticlinais, ou mesmo quebras, grabens e horsts, isso a gente vai classificar como se fosse uma epirogênese. Epirogênese é muito mais comum, embora seja muito menos perceptível. Tudo bem? Cara, pode dar um print aqui, ó. Isso aqui é super importante. E pra gente finalizar, os dois últimos agentes internos que existem, que é o vulcanismo e os famosíssimos abalos sísmicos. Vamos entender isso aí, ó. Vulcanismo, eu sei que vários de vocês têm imaginário aquelas paisagens, né, tipo Japão, Chile, etc., como se fosse aquele edifício vulcânico expelindo magma. Não é que tá errado, mas não é só isso que é vulcanismo, tá? O vulcanismo é qualquer saída de magma que a gente tem do interior da Terra para a superfície. Essa saída, ela pode formar um edifício vulcânico, como vocês conhecem, né? No Chile, no Equador, no Peru, etc. Ou não, ela pode ser uma saída simples. Por exemplo, a gente tem um vulcanismo aqui no Brasil mesmo, na era Mesozoica, lá na região do norte do Paraná e oeste paulista. Essa saída de magma deu origem a basalto, intrusões de basalto, que vão dar origem a um solo conhecido como terra roxa, tá bom? Ou nitossolo, né, mais conhecido. Então, pode acontecer também vulcanismo no meio da placa. Professor, sério? Pode ser que, será, por exemplo, eu esteja saindo hoje de casa, aí eu vou atravessar a rua, abro uma fenda no meio da minha rua e começa a sair magma? Eu não vou falar que é impossível, claro, tá? Aliás, vou falar que é fácil. É praticamente impossível, mas pode acontecer. Por quê? Porque as áreas para você conseguir sair o magma, geralmente onde sai magma, é na área de contato de placas, é muito mais fácil. Mas pode ser que, por exemplo, no meio de uma placa tectônica, a gente tem aqui, ó, um crack, e desse crack, o magma consiga sair e atingir a superfície, tá bom? Pode acontecer. Então pode ser que aconteça vulcanismo hoje em frente à sua casa. Geralmente ele vai ser precedido de um abalo sísmico de enorme magnitude e depois vai começar a jorrar magma. Professor, não precisa ficar preocupado, é praticamente impossível que isso aconteça, tá?
Por exemplo, o último vulcanismo há milhões de anos atrás. Professor, se aconteceu há milhões de anos, pode ser que aconteça. Não fica nessa neurose, tá? Não se preocupa com isso, tá bom? Geralmente essas áreas, que são pontos que saem muito magma, a gente vai chamar de hotspots. Os hotspots geológicos, pontos de saída de magma de grande intensidade, mesmo nas áreas no meio de placas tectônicas. A gente tem aqui no mundo uma região chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, vou colocar para vocês no mapinha, que é a região onde mais acontece vulcanismo no mundo. Pegando países como o Japão, como o Equador, como o Chile e Estados Unidos, é o Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Uma área bastante propícia ao vulcanismo. E o outro, por fim, né, o último que pode causar aí grandes mudanças na nossa superfície, que são os abalos sísmicos. Talvez vocês conheçam os abalos sísmicos como os terremotos, né? Não vai chamar assim não, né? Você não vai chamar de terremoto só? Não vai, né? Tenho toda certeza. Por quê? Porque pode ser um terremoto ou pode ser também um maremoto. Ok? O que seria isso, professor? É quando a gente tem a liberação de energia, geralmente na área de contato de placa. Então, por exemplo, ó, lembra que eu falei para vocês, uma placa tectônica, ela está vivendo a vida dela constantemente pressionada. Então tem pressão de um lado e pressão do outro. Beleza. Aí ela está constantemente pressionada, faz isso aqui, ó, crack. Esse crack, ele vai liberar uma energia mecânica de tal maneira que essa energia ela vai se propagar até que ela vai atingir a superfície. O ponto de origem do abalo sísmico, lá no meio da placa tectônica, a gente vai chamar de hipocentro. É o hipocentro do nosso abalo sísmico. Já o ponto na superfície, que sente com maior intensidade esse abalo sísmico, é o que a gente vai chamar de epicentro. Então nós temos o hipocentro lá no meio da placa tectônica e o epicentro, que é o ponto que sente com maior intensidade. Geralmente vocês vão falar muito do epicentro, porque a gente está preocupado com as consequências para a sociedade. Então o epicentro, que é o ponto na superfície que sente com maior intensidade, é o mais importante para a gente, claro, tá bom? A gente geralmente mede o abalo sísmico na escala Richter, que ela mede, por exemplo, a escala 1 para a escala 2, quer dizer que a escala 2 foi 10 vezes mais poderosa que a escala 1, é uma continha de log. A escala 3 foi 100 vezes mais poderosa que a escala 1. A escala 4 é 1000 vezes mais poderosa que a escala 1, ou seja, é gigantesco, tá, esse processo, a liberação de energia. E esse abalo sísmico ele pode causar grandes desastres. Se for numa área continental, a gente chama de terremoto. Se for no meio do oceano, a gente chama de maremoto. Ah, professor, aquele negócio lá de tsunami, não é? Calma. Todo maremoto ele causa tsunami? Não. Por quê? Porque abalo sísmico é liberação de energia. A placa tectônica está em constante movimentação. Ou seja, maremotos vão acontecendo indo e vindo. Só que praticamente todos a gente nem sente, ainda bem. Porque se todo maremoto causasse um tsunami, que são aquelas ondas gigantescas que invadem o continente, já não teria mais litoral, tá? Percebe? Não existiria litoral, tá bom? Mesma coisa o Brasil. O Brasil ele sofre com bastante abalos sísmicos? De verdade, galera, sim. A nossa placa tectônica está em constante movimentação. Só que geralmente são abalos sísmicos tão fraquinhos, para nossa sorte, que a gente nem sente, tá bom? Mas os abalos sísmicos têm o seu hipocentro e o seu epicentro, podendo ser numa área continental ou numa área oceânica. Lembrando que às vezes o vestibular ele vai cobrar de vocês para vocês associarem, o aquecimento global está aumentando a incidência, por exemplo, de tsunamis. Nada a ver, tá? O tsunami, ele está muito mais relacionado a movimentos tectônicos, a movimentação de placas tectônicas, do que agentes externos. Não tem a ver se tem, sei lá, se está chovendo, se está quente, se está frio, se está ventando. Isso é, sei lá, um furacão. O furacão tem aí, tem relação com o clima. Agora, tsunami, só movimentação de placas. Tudo bem? Ou seja, galera, tudo isso que eu passei para vocês, se você confluir, se você pegar todos esses elementos, a orogênese, a hipogênese, abalo sísmico e vulcanismo, de acordo com o tectonismo, a movimentação de placas tectônicas, você começa a entender os agentes endógenos do nosso relevo, os agentes que tendem a formar relevo. Imagina que a placa tectônica está aqui, são agentes que agem de baixo para cima na placa tectônica, tendendo a sorguer, causar elevações. Só que tem elementos que também causam rebaixamento dessa placa tectônica, que é o que a gente vai ver na próxima aula, os chamados agentes externos. Tudo bem? Deu para entender direitinho? Galera, se vocês curtiram a aula, por favor, deixa seu like, isso aqui é super importante. Deixa nos comentários sugestões para próximos temas de aula que você acham relevante. Não precisa ser só de geografia física. Pode ser, professor, quero um tema de União Europeia, quero entender o Mercosul, quero entender a estrutura agrária brasileira. Pode falar o que vocês quiserem, que a gente vai deixar aqui completinho para vocês.
Compartilha para o seu amigo vestibulando também, para ele dar uma forcinha aqui pro canal. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por comparecer aqui na nossa aula. E é isso aí, galera. Beijos, abraços, tchau e até o próximo vídeo. Falou!